TV Câmara, Campinas. Bom dia a você que acompanha a TV Câmara Campinas. Estamos aqui ao vivo do plenário da Câmara, onde dentro de instantes vai acontecer a reunião da Comissão Especial de Estudos, que vem acompanhando a licitação do transporte público em Campinas. Esta reunião também a comissão é presidida pelo vereador Nelson Osseri. Então, convidamos você a acompanhar tudo o que será discutido, porque com certeza é de interesse público. Com vocês. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara, público presente, a imprensa. Cumprimento aqui João Gaído, diretor de Planejamento e Projetos da INDEC, Paulo Giglio, chefe de gabinete da INDEC. Agradeço também aqueles que compõem a Comissão de Estudos da Licitação do Transporte Público de Campinas, o vereador Carlão do PT, o vereador Carmo Luiz e a vereadora Mariana Conte. Declaro aberta, então, a segunda reunião dessa comissão de estudos, que tem como objetivo acompanhar o processo licitatório referente ao transporte público municipal. Como todos sabem, e sempre menciono aqui, o transporte público é de fundamental importância na nossa cidade. O transporte público garante a mobilidade urbana, e também funciona como uma alternativa econômica para todos os trabalhadores, para os estudantes, deficientes e também para os idosos da nossa cidade. Para aqueles que não possuem recursos e meios de usar o transporte individual, além de ser uma forma de diminuir o trânsito e preservar também o meio ambiente. Então, nós, vereadores, devemos visar e buscar a melhoria da qualidade de vida da comunidade, uma das principais funções do Poder Legislativo. Também canso de mencionar e reforçar isso, se não for a principal função de nós, vereadores, que é controlar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, ainda mais tratando de uma licitação bilionária envolvendo mais de 7 bilhões de reais. Considerando também a passagem de ônibus mais cara do Brasil, R$ 4,95. Vale lembrar que a licitação já estava suspensa por decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quando fizemos, então, a primeira reunião dessa comissão há 20 dias atrás. E na data de 31 de outubro de 2019, por força de uma decisão do Poder Judiciário, foi suspenso novamente o andamento da licitação, e agora pelo prazo de 180 dias. E atendendo a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campinas determinou que a INDEC faça consultas populares e audiências públicas também, e assim suspendeu por 6 meses todo o processo. A INDEC ela deverá também responder diversos questionamentos levantados pelos promotores de justiça, que foi auxiliado pelo IDEC e também pela ONG Minha Campinas. Nós estamos falando aqui de um contrato no valor de aproximadamente 7,4 bilhões de reais e que exige investimentos no valor aproximado de 870 milhões de reais. Então, esse contrato ele vai definir a mobilidade urbana, como todos aqui acredito saber, por 20 anos, são 15 anos prorrogáveis por mais 5, e por isso é tão importante essa nossa comissão. Agora eu passo a palavra aos demais membros dessa comissão de estudos, até para suas considerações, e depois aos representantes da INDEC para a sua apresentação. Mas volta, depois volta. Nós falamos... Tá. Então eu passo a palavra ao vereador Carmo Luiz. Senhor presidente, bom dia, vereadores, público presente, técnicos, interessados, você que nos assiste através da TV Câmara. É muito importante esta reunião de hoje, uma reunião que tem como base a avaliação, ou seja, aproximar-nos do processo licitatório
do sistema de transportes da nossa cidade. Eu gostaria de cumprimentar o presidente pela decisão, uma decisão muito sábia, uma decisão que eu tenho absoluta certeza que vem de encontro com o que a sociedade espera, tendo em vista a nossa história no transporte público. Eu acho que no nosso país o transporte público foi sempre tratado de uma forma muito indigna, esta que é a verdade. Contudo, vermos cidades aí que são referências dentro do país, ou até fora do país em transporte público, mas, infelizmente, isso não é uma realidade na nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade que sempre teve um sistema de transporte deficitário. Nós tivemos momentos de picos de melhoras importantes, nós temos que concordar com isso, mas a dignidade que é devida ao trabalhador, especialmente pelo valor, como disse o presidente Nelson Osri, que é pago na passagem da cidade de Campinas, deveria trazer maior qualidade de vida aos usuários que são submetidos, muitas vezes, a uma situação degradante e, muitas vezes, humilhante dentro do sistema de transporte público. Mas é importante ressaltar também, presidente, e você que nos assiste através da TV Câmara, o público que está presente, é que o sistema de transportes da cidade de Campinas ele vem dando saltos de qualidade, muito, com toda a sua deficiência, houver aí e tem tido uma gestão muito forte, até por uma participação popular muito grande. A sociedade tem participado, tem questionado o sistema, os vereadores têm também trabalhado, muitas pessoas, ou seja, 4 mãos, temos feito aí um trabalho no sentido de valorizar o transporte público. E, desta forma, o que está acontecendo com a licitação de transportes da cidade de Campinas, ela é corajosa, ela é fundamental para que essa dignidade realmente aconteça. Sem esta nova licitação, não haverá a dignidade tão esperada, tão aguardada, aquilo que nós acreditamos que deva ser o futuro do transporte público na nossa cidade, aquilo que nós acreditamos que traga no bojo a dignidade que todos acreditam, ou melhor, esperam que aconteça. E por isso a importância desta reunião, desta comissão, a importância dos vereadores se envolver e nós tratarmos esta licitação ou nos aproximarmos dessa licitação para que ela seja feita com a maior lisura possível, para que tudo aquilo que deva trazer ao usuário, a qualidade que deva trazer, esteja nessa licitação e nós possamos deixar no passado a tristeza do transporte público e entrarmos numa história de futuro e deixarmos um legado de dignidade aos moradores dessa cidade, que merecem, todos nós merecemos. E também entendemos que, se nós não usarmos o transporte público como meio de transporte, como meio de modal, nós não incentivarmos o cidadão a deixar o carro na sua casa, nossas vidas continuarão um caos, ou seja, o nosso mundo estará em caos. Então, é fundamental esta licitação, é fundamental o trabalho desta comissão, é fundamental o trabalho do governo, que vem trabalhando de forma muito séria para que esta licitação aconteça, é fundamental o trabalho dos institutos e dos coletivos como olhos da sociedade para proteger esta licitação e continuarmos caminhando. Nós temos aí agora uma parte importante, são 3 na verdade. A parte importante do BRT, a construção do BRT, são 2 grandes corredores, um com 18,5 quilômetros, outro com 14,3 quilômetros, que este também trará muita dignidade a uma população que sofre há dezenas de anos, que são as regiões do Campo Grande e do Ouro Verde. E também na região do aeroporto, temos aí a previsão, dentro desta licitação que estamos avaliando, de um terminal de modal que seja também para ajudar
a região sul, a população da região sul e um pedaço do sudeste que também sofre muito com modais de transportes e que também precisam de um sistema que funcione. Não só isso, temos também o norte, temos a região leste, todas essas regiões precisam de atenção e nós acreditamos que essa licitação traga no bojo. Então, mais uma vez, presidente, parabéns pelo seu trabalho, a Mariana, ao Carlão, que também participam, e que nós juntos possamos realmente fazer com que essa licitação aconteça na cidade de Campinas e, como eu disse, traga para nós uma nova era, um novo tempo, uma nova cidade e que ela, como outras grandes cidades do mundo, possa ser referência no transporte público. Nós acreditamos, nós somos uma sociedade, Campinas é uma sociedade de vanguarda, é uma sociedade nós somos uma cidade maravilhosa e somos capazes de fazer com que o transporte público, que é um dos ambientes mais importantes da sociedade, realmente cumpra a sua função social de trazer a dignidade dentro dali, a oportunidade que temos é essa licitação. Essas são as minhas palavras, presidente. Agradeço a especial atenção. E só um término. Eu não tive a oportunidade de participar da reunião anterior, peço desculpas mesmo, foi um erro do meu gabinete, não foi erro da comissão, nós erramos, não conseguimos marcar, mas, presidente, estarei com vocês em todas as reuniões e participaremos até o final deste processo para entregarmos à sociedade campineira uma licitação justa, equilibrada, e que seja realmente, e como eu disse, traga dentro dela toda a qualidade que nós esperamos a vida inteira. Esta que é a verdade. Então, parabéns a todos os vereadores. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, vereador Carmo. Com toda certeza, a sua presença ela é importante para essa comissão. Aceitamos aqui a desculpa. Tá bom. E as próximas reuniões, nós já havíamos conversado nos bastidores e pretendemos fazer em algumas regiões de Campinas, fora da Câmara Municipal. Acho que é uma forma de se aproximar da população, aquela que realmente utiliza do transporte público. Muitos têm dificuldade para se dirigir até a Câmara Municipal, então nós vamos tentar nos aproximar com essa comissão e assim poder tornar uma reunião mais próxima da população. Eu passo a palavra agora à vereadora Mariana Conte. Bom dia a todas e todos aqui presentes, bom dia às pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Nelson Ozzi, presidente dessa comissão, cumprimentar também os vereadores Carlão, Carmo Luiz. Gostaria de cumprimentar os representantes da INDEC, o Paulo Gílio, o João Gaído, e cumprimentar a imprensa que está aqui também, cobrindo esse processo. Na verdade, apenas considerações iniciais, eu acredito que é de extrema responsabilidade esse processo que nós estamos passando, que vai definir o modelo de mobilidade dos próximos anos. Na verdade, Campinas tem um problema crônico na área do transporte. É um transporte caro, um transporte que, se a gente ouve o que o que a população diz, é um transporte que não dá conta de garantir, lembrando que o sistema de transporte é o meio para você acessar vários direitos, como emprego, educação, cultura, saúde. Então, na verdade, o transporte ele é fundamental para garantir outros direitos. Por isso é tão importante, inclusive, a gestão democrática, quer dizer, é importante esse processo de consulta. Eu acho que foi fundamental essa exigência aqui, tanto o Ministério Público, como agora a decisão do Tribunal de Justiça, de ouvir as pessoas, porque quando a gente ouve as pessoas, a gente vê que existem problemas seríssimos. Campinas tem um processo de urbanização espraiado, nós temos núcleos urbanos distantes do centro e pessoas que têm dificuldade de acesso. O sistema do aplicativo que foi instalado trouxe muitos problemas para o conjunto das pessoas, ou seja, nós temos problemas sérios no transporte. E o transporte não é à toa
que como o transporte é fundamental na vida das pessoas, tem sido objeto de luta popular de várias naturezas. Foi o que levou, junho de 2013, o grande levante que nós tivemos nesse país, é o que tem mobilizado no Chile, foi o gatilho que mobilizou a juventude chilena, está no centro das disputas, por exemplo, no Equador, com relação ao subsídio na gasolina, ou seja, o transporte ele altera a vida das cidades e do país. E a gente precisa repensar os modelos, porque a gente tem visto que os modelos que têm sido pautados na privatização, os modelos pautados nos grandes negócios, não têm dado conta de possibilitar a vida das pessoas e com toda a legitimidade, as pessoas acabam tendo uma rejeição em relação ao sistema de transporte. Esse talvez seja um drama latino-americano que a gente também vive no Brasil e que a gente vive na nossa cidade, né? Então, pessoas que têm aí que passar horas do seu dia num sistema com bastante trânsito. Na verdade, a gente tem um sistema que incentiva o uso do carro individual e não o uso coletivo. Pessoas demoram muito para chegar, pessoas que pagam caro, pessoas que muitas vezes deixam boa parte da sua renda, né, no sistema de transporte, o que seria uma coisa ilógica, né? Você paga para chegar no trabalho e você trabalha para conseguir pagar o transporte para chegar no seu trabalho. Ou seja, é um sistema tão ilógico que isso vai levando as pessoas e gera muita revolta com toda a legitimidade. Então, esse processo de ouvir da gestão democrática é fundamental para que a gente possa garantir, para que seja responsabilidade do poder público garantir o acesso de direitos, afinal, esse deveria ser o fundamento primeiro do poder público. Então, é isso, mas vamos ouvir aqui os representantes da INDEC e depois nós fazemos considerações e questionamentos mais direcionados. Perfeito, vereadora Mariana Conte. Passo a palavra agora ao vereador Carlão, do PT. Obrigado, senhor presidente. Queria, aqui na pessoa do nosso presidente, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar aqui os participantes dessa reunião e os ouvintes da TV Câmara. Eu queria, senhor presidente, inicialmente, eu espero que essa comissão consiga quebrar esse monopólio. Essa desgraça que é o transporte dessa cidade, o prejuízo que traz para essa população e o preço que nós pagamos, nós não podemos permitir que a gente tenha uma licitação que, mais uma vez, engane a cidade e chantageie o executivo. É um tipo de transporte que, mesmo aqui, hoje você passa nos corredores, no BRT, você encontra 3, 4 ônibus quebrados por dia em cada um dos corredores. E isso é malandragem. Isso se chama malandragem. Porque nós encontramos ainda na cidade de Campinas, hoje, se você vai em qualquer uma das regiões, você encontra ônibus com datas vencidas. Na licitação anterior, fala que o veículo não pode ter mais que 10 anos. Nós encontramos veículos aqui que são pintados de vermelho, de verde, para dizer que é novo e vai se apresentando na cidade. Então, nós temos um grupo de malandro operando na cidade e eu espero que essa comissão consiga contribuir para que a gente tenha um controle social sobre o transporte de Campinas. O controle social passa por a gente ter uma autonomia e uma composição do Conselho Municipal de Transporte que seja capaz de fiscalizar e ter voz ativa quando se vai discutir tarifas, quando se vai discutir itinerários, quando se vai discutir a qualidade. Para isso, eu gostaria muito que essa casa e essa comissão, nós precisamos um dia convocar o senhor Belarmino para estar aqui, porque ele é o dono do time, e nós precisamos ouvi-lo e saber dele se esses prejuízos vão continuar e como é que a gente controla e combate esse prejuízo terrível. Eu tenho muita expectativa de melhora, mas para melhorar, nós vamos precisar tirar da mão da Transurc e passar para a mão da sociedade civil através dos conselhos
do Conselho Municipal de Transporte o controle e uma fiscalização mais efetiva do transporte. Então, eu queria parabenizar a iniciativa desta reunião, da comissão. Tenho certeza que eu não estendo aos trabalhadores da INDEC este prejuízo causado para a população, mas porque eu acho que também os trabalhadores da INDEC, também, uma parcela, são vítimas, e a gestão é conivente. Então, nós precisamos fazer dessa comissão que a gente possa fortalecer a sociedade civil, o judiciário, para que eles possam ter uma licitação transparente, com controle social, controle público, e que a sociedade possa ter dias melhores no transporte da cidade. Só uma questão, depois eu queria pedir, inclusive, eu estou aqui com documento de um campineiro aqui, falar também sobre o transporte alternativo, que a gente... esse é uma caixa de Pandora, ele não aparece em lugar nenhum, e nós temos problemas graves com os corujões de noite, que é uma diferenciação. Paga para o trabalhador do corujão um valor e paga... Então, nós precisamos esclarecer essas coisas que estão escondidas e que não são muito bem explicadas para a população. Perfeito, vereador Carlão. Compactuo da sua fala, tem todo o meu apoio, e é o que eu espero como presidente dessa comissão, né, que possamos, de fato, trazer um transporte público justo. E, mais do que malandragem, né, nós temos um prefeito covarde. Nós temos um prefeito covarde nessa cidade. Um prefeito que ataca a oposição só pelas redes sociais, só pelo jornal, só pela imprensa, ou nas suas reuniões, quando vai lá inaugurar uma obra que futuramente acaba apresentando aí todos os seus prejuízos, né? Seria interessante o prefeito também participar dessa comissão e não ficar se ajoelhando, né, para essa questão financeira. Então, mais uma vez aqui, eu quero agradecer e cumprimentar a presença do senhor João Gaído, diretor de Planejamento e Projetos da INDEC, Paulo Giglio, chefe de gabinete, e hoje, e a partir de agora, eles apresentam todo esse cronograma, essa ordem de todo o processo licitatório do transporte público. Tá? Então, passo a palavra ao senhor João Gaído. Não, desculpa. Ao Paulo Giglio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Nelson, vereador Camo, vereadora Mariana, vereador Carlão, doutor Tomás aqui do meu lado, nosso diretor de planejamento, João Gaído. Primeiramente, gostaria de lembrar a razão de nós estarmos fazendo uma licitação. A licitação, o contrato vigente hoje, ele data de 2005. E, no ano de 2015, o Tribunal de Contas declarou que esse contrato não poderia seguir adiante, que ele não poderia ir até o seu término, que seria 2021. Então, se a contratação feita em 2005 estivesse ok, o contrato atual ele iria até 2021. Então, por conta dessa manifestação do Tribunal de Contas, nós demos início a estudos para fazer um novo processo licitatório antes mesmo do término da data original que estava aprazada para esse contrato. Nós vamos apresentar aqui, muito brevemente, depois eu passo a palavra para o João Gaído para fazer uma apresentação mais técnica, como foi solicitado por essa comissão de estudos, passar um cronograma, passar a cronologia dos fatos, o que aconteceu até o presente momento. Então, lá nos idos de 2018, em fevereiro de 2018, nós publicamos um edital de convocação para audiência pública, uma licitação do transporte, ela deve ser feita pela modalidade concorrência, a modalidade concorrência exige audiência pública. Então, em fevereiro de 2018, houve essa convocação, foi disponibilizado o material e
abrimos prazos para perguntas e sugestões. Passados 30 dias, em março de 2018, foi feita uma sessão de audiência pública, ela foi realizada no Salão Vermelho da Prefeitura e foi transmitida ao vivo pela TV Câmara. Essa transmissão consta até hoje do YouTube, está no site da Prefeitura o link, no da INDEC também. Nessa audiência foram expostos os principais aspectos dessa nova concessão e foram respondidas dúvidas, tanto das perguntas encaminhadas com antecedência, porque esse edital de convocação ficou aberto por 30 dias, quanto também das pessoas que estavam presentes. Em janeiro de 19, nós tivemos a nomeação da Comissão Especial de Licitação. Pelo vulto dessa licitação, é necessário ter uma comissão específica como essa. Ela é formada por funcionários de carreira, concursados da Prefeitura e da INDEC. Em junho, fizemos uma apresentação ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, junho deste ano, tá? Com os principais pontos do edital de licitação e abrimos prazo para a manifestação dos interessados. Em 26/8 deste ano, foi publicado o aviso de licitação da concorrência do transporte público. No dia 29/8, foi divulgado o edital com um prazo mínimo de 45 dias, como manda a lei, para a modalidade concorrência. Então, ficou agendada a abertura das propostas para 16/10, 16 de outubro agora. No dia 14, 2 dias antes do evento onde seriam abertas as propostas, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atendendo solicitação de 3 interessados, suspendeu o edital para análise. Essa suspensão ela é feita de maneira monocrática pelo Tribunal de Contas, por um único conselheiro, porém, uma vez suspenso, a concorrência só segue o seu rumo após uma decisão, votação plenária. Então, aguardamos ainda a data dessa sessão plenária, onde vão ser colocadas as questões e feito o julgamento pelo plenário do Tribunal de Contas. E, um pouco após, em 4/11, agora, bem recentemente, 4 de novembro, né, a pedido do Ministério Público, que anteriormente já havia pedido para que a licitação fosse feita de pronto, por conta daquela determinação do Tribunal de Contas, que dizia que esse contrato não poderia seguir. Então, primeiramente, o Ministério Público solicitou que essa licitação fosse feita num prazo curto, e depois o Ministério Público solicitou a suspensão dessa licitação. O Poder Judiciário, em decisão liminar, achou por bem, por cautela, fazer essa suspensão, concedendo um prazo para que fossem renovadas as consultas populares. Então, houve a consulta popular, o senhor juiz de direito da Fazenda Pública aqui de Campinas entendeu que havia uma distância temporal muito grande entre a realização da audiência pública e a publicação do edital com os dados concretos, com as informações concretas. Então, por conta disso, ele entendeu que seria muito importante que fossem renovadas essas consultas, e nós temos já uma programação para fazê-los. Gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite de estar novamente aqui nessa casa. Eu acho que é uma casa de debates, uma casa onde ideias diferentes acabam sendo colocadas para a população, e é sempre uma honra estar aqui presente e, dentro das nossas limitações, poder trazer algum esclarecimento para o debate. Eu vou passar a palavra agora ao engenheiro João Gaido, que vai fazer uma explicação, uma explanação mais técnica sobre os pontos do edital. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, doutor. Eu gostaria de aproveitar, como nós temos todo um processo aqui de junção dos documentos, se existe a possibilidade de disponibilizar o slide apresentado, para poder anexar no relatório. Tá, pode ser? Podemos encaminhar.
depois o senhor disponibiliza um endereço de destino, ou a gente pede para fazer a entrega direto em papel aqui. Tá bom. Tranquilo, sem problema nenhum. Eu encaminho o e-mail, né? Eu passo o e-mail oficial e o senhor encaminha. Então, agora com a palavra, o diretor de Planejamento e Projetos, João Gaído. Bom dia a todos. Bom dia, presidente da comissão, vereador Nelson. Em seu nome, eu gostaria de cumprimentar todos os demais vereadores. A incumbência que me foi dada aqui é para que a gente apresente, dentro do processo que nós desenvolvemos, e esse processo foi desenvolvido internamente com a nossa equipe, com o nosso time de trabalho. Foi um trabalho extenso, nós estamos, vários grupos foram criados nesses últimos 4 anos, onde tentamos, na realidade, contemplar todas as divergências que nós entendemos que existem no atual sistema de transporte. É lógico que o sistema atual de transporte, se nós olharmos lá em 2005, o sistema que Campinas tinha, ele foi uma grande evolução. E, como toda evolução, ele não é possível corrigir 100% dos problemas, e, ao longo desses anos, houve algumas mudanças nos sistemas que causaram aí essas distorções, que hoje nós temos um sistema que é sobreposto, nós temos linhas concorrenciais rodando nos grandes corredores, e, de uma certa forma, prejudica a qualidade de serviços. E, nesse trabalho, nós tentamos identificar esses pontos, e é lógico, com o nosso time técnico, com as pessoas envolvidas, com os concessionários, com os permissionários, para que a gente chegasse nesse resultado que constam aí no edital. Então, como eu disse, aqui são os principais pontos que nós entendemos que seriam relevantes tocar, e, ao longo da apresentação, eu acho que, em cima desses pontos, a gente pode entrar em detalhes que forem necessários em cada um deles. Nós estamos licitando nessa concorrência o serviço convencional, o sistema BRT e o PAI Serviços. Então, são 3 tipos de serviços dentro do mesmo edital. O valor total, como foi já dito aqui, de investimento é 870 milhões, por uma licitação de 7 bilhões e 500 aproximadamente. Está prevista a possibilidade de composição em consórcio de até 3 empresas para participar do consórcio, para participar dos lotes, que são as áreas de operação, e sem restrição de participação em áreas, ou seja, a lei não nos permite que eu restrinja a participação desses consórcios. Como nós temos 6 áreas de operação, o consórcio pode participar de 1 a 6 áreas. E, logicamente, o fator decisório vai ser o fator de menor tarifa. O prazo do edital é 15 anos, renovável por mais 5. O que nós adotamos como critério de seleção, limitado, logicamente, pela jurisprudência, nós temos o principal critério é a menor tarifa técnica da área. Essa tarifa técnica ela envolve o custo de operação dos investimentos daquela área mais a operação, dividido pelo número de passageiros, isso gera uma tarifa técnica. É lógico, nós temos 6 áreas, vão ter 6 tarifas técnicas diferentes. Essa tarifa técnica que consta no edital, ela é o teto. Então, o ganhador será o que apresentar a menor tarifa. E uma qualificação técnica também limitada aí a 50% dos passageiros que nós temos como estimativa para esse pleito. Ou seja, se nós temos aí 20 milhões de passageiros, ele tem que apresentar, o licitante tem que apresentar 9 milhões e 500 mil passageiros para poder se habilitar. Essa é a composição das áreas, até para que a gente consiga distribuir melhor as companhias, eu não tenha grandes concentrações em grandes grupos. Nós dividimos em 6 áreas de operações, hoje o sistema tem 4 áreas de operação, para que a gente tivesse mais ou menos a mesma dimensão, a mesma quantidade de veículos que cada uma das áreas pudesse operar. Então, é mais equilibrada. Esse foi o objetivo de utilizarmos essas 6 áreas e criamos uma área comum, que é a área central, que é uma área branca, onde, nesta área, somente será permitido rodar veículos elétricos não poluentes. Aí tem o dimensionamento de cada uma das áreas, onde nós temos a quantidade de veículos por tipo de veículos. Nós temos um total, isso cabe ressaltar que 725
quando nós tivermos o sistema consolidado, porque nós temos aí fase de transição, que seria a fase da licitação, depois a fase da entrada do BRT em operação, e depois da parte da comercialização de créditos também, de uma concessão para esse tipo de serviço. E aí, isso previsto em até 2 anos que isso aconteça, a frota consolidada do sistema será 725 carros. Como disse, nós criamos uma área branca, onde será permitida a circulação de veículos elétricos, não poluentes, o corredor BRT com uma frota também de veículos elétricos. O total de veículos não poluentes é 319 já no edital. É lógico que isso é permitido aos concessionários, ao longo do contrato, ampliar essa frota, e até por uma questão de análise de custo, o veículo elétrico tem se mostrado com um custo operacional atraente, então eu acho que esse número deve crescer ao longo da licitação. A frota está previsto também que nós tenhamos 399 veículos com ar-condicionado e a criação de novas linhas perimetrais. Quer dizer, vai haver um rearranjo de algumas linhas, ninguém está inventando nada, não estamos mudando linhas, criando novas linhas que não justifiquem, apenas está tendo um desejo de deslocamento da população agora no sentido perimetral, e ela está sendo contemplada agora na licitação também. Temos uma cobertura de 89% do município, do perímetro aqui urbano da cidade. Isso é uma cobertura excelente. Quem conhece transporte entende essa dificuldade. Há as limitações naturais, que são os vazios urbanos que nós temos, as áreas de condomínio, onde que, efetivamente, você não tem uma cobertura tão abrangente, mas, dentro dos critérios nossos, é um deslocamento máximo de 500 metros, nós temos uma abrangência de 89% da área do município de Campinas. Criamos também, ampliamos, né? Hoje já existe o Corujão, mas o conceito ele mudou um pouco, não será mais Corujão, serão linhas convencionais que fazem parte do sistema, que elas rodarão durante 24 horas. Então, não são novas linhas que atenderão o serviço noturno. Então, são linhas tradicionais, que ao invés de ela recolher no período da meia-noite e voltar às 4 horas da manhã, ela vai circular durante 24 horas. Quais são as premissas do contrato? Nós tivemos alguns pilares para que a gente pudesse trabalhar nessa configuração do edital. Uma seria não mexer no valor da tarifa pública hoje, ou seja, a tarifa que nós praticamos para a população, ela tem que permanecer a mesma. As condições de subsídio permanecem os mesmos também. Parte importante dessa licitação está na adoção de tecnologia. Por quê? Nós precisamos ter tecnologia para medir a qualidade de serviço. Hoje nós temos uma dificuldade, é lógico, uma licitação em 2005 não tinha jeito de prever essa mudança tão grande de tecnologia, e hoje nós temos aí, tentando prever, que é logicamente um contrato de 15 anos, terão novas tecnologias também, mas ela está fortemente baseada em equipamentos tecnológicos embarcados para que a gente possa monitorar os serviços e a qualidade de serviço para que a gente efetivamente entregue para a população uma qualidade de serviço melhor. O reajuste do contrato é uma periodicidade de 1 ano e está previsto nesse contrato também, nesse edital, uma revisão do contrato a cada 3 anos, prevendo que haverá mudanças aí ao longo desse contrato, um contrato longo de 15 anos, e é necessário, a cada 3 anos, sentar e rever, porque ninguém sabia que ia ter ônibus elétrico, agora temos ônibus elétrico, como nós remuneramos isso, novas tecnologias com certeza virão. Então, essa previsibilidade de você ter uma rodada de reajuste a cada 3 anos é para você tentar equalizar para cima ou para baixo essas mudanças que efetivamente devem ocorrer. Os vencedores podem, que efetivamente seja um consórcio, é uma das obrigações constituir uma SPE, justamente para que a gente tenha um controle específico e contábil dessa concessão, e não várias empresas participando em consórcio, onde você não consegue claramente ter uma identificação de números e de auditoria. E a previsão que já está prevista, até no parecer da Unicamp, onde que nós iremos fazer uma licitação do sistema de bilhetagem, não é o sistema de bilhetagem, é o sistema de comercialização de créditos, será licitado até 2 anos.
Então, o edital já está estruturado para isso, e essa licitação, esse processo licitatório deve ocorrer ao longo do próximo ano, a partir do momento que nós concluímos essa licitação. Então, a ideia é nós termos um outro concessionário, que não Transurc, que será, ou podemos ser até Transurc, que esteja habilitado para fazer a comercialização de créditos. Como eu disse, os principais aspectos realmente é um sistema de ITS, que são as tecnologias embarcadas, eles prevêem aí telemetria, CFTV, falamos em ATMs, quer dizer, toda essa previsibilidade consta no edital, e os concessionários vão ter a obrigatoriedade de compor esses equipamentos dentro dos seus veículos, ou nas próprias estações de transferências, que nós consideramos como se fosse um veículo. Dentro dessa tecnologia, algumas inovações, eu acho que isso a cidade de Campinas, ela tem uma pujança de novidades, de você ter novas tecnologias. Nós estamos propondo plataformas abertas de tecnologias, usando o sistema SOA, Sistema de Camadas Distribuídas, atendendo à Lei Geral de Proteção dos Dados. Isso, efetivamente, vai dar um ganho para a gente, porque essas plataformas, onde você tem um banco de dados que poderá ser disponibilizado para que qualquer um consulte e faça suas aplicações, é muito importante para a cidade. Aí, basicamente, é um veículo onde você vai ter todos os periféricos e interfaces de tecnologia que estão previstos, desde painéis de dados variáveis, contagem de passageiro, o GPS, e todos eles estão baseados numa tecnologia que nós entendemos que ele tem um índice de qualidade, de consistência de informação muito alto. Então, atualmente, nós temos alguns sistemas que dificultam a gente ter uma qualidade que a gente chama de SLA, a índices que a gente entenda sejam confiáveis. Nessa tecnologia que nós estamos propondo, haverá, inclusive, homologações desses fornecedores dentro de institutos, CPQD, IPT, onde os fabricantes dessa tecnologia deverão comprovar essa qualidade de informação. Dentre elas, nós falamos aí em aplicativos, nós falamos aí em dados abertos, nós falamos no SOA, nós falamos no blockchain, que são autenticações de todas as transações em vários pontos e não só num único local. É justamente essa autenticação que hoje, mundialmente, ela é top, todo mundo está migrando para isso, que são, para ter uma analogia, é o Bitcoin. Então, você tem várias autenticações em vários locais para que não haja nenhuma alteração em nenhum dos pontos, em qualquer mudança que ocorra, em qualquer tipo de arquivo, os outros efetivamente são acionados e isso daí é identificado. Nós colocamos um trustee aí, que seria, na realidade, uma fidúcia, onde nós estamos prevendo que esse agente de comercialização deverá ter um banco onde que todo o dinheiro de arrecadação será depositado nesse agente financeiro, onde a distribuição de recursos e remuneração dos concessionários será através de um contrato entre as partes, gerenciado pela INDEC. Teremos várias APIs. APIs são sistemas de integração entre a nossa plataforma e outras plataformas que, eventualmente, virão no mercado. Então, isso é fácil de desenvolver. Se você tendo uma tecnologia estruturada e aberta, você integra com vários outros tipos de tecnologias que a gente certamente terá ao longo do contrato. Essa ideia da bilhetagem, que é o centro aí da rede de comercialização, nós procuramos atender às normas do Banco Mundial. O Banco Mundial, na realidade, ele já tem diretrizes mundiais de como isso deve funcionar. Nos países latinos, aqui, nós já temos o que nós chamamos... Tudo bem? Posso continuar? Tá. Eu achei que acabou o meu tempo. Então, existe uma diretriz do Banco Mundial, onde, efetivamente, essas empresas de recaudo de comercialização, elas têm uma estrutura formatada, onde há uma gestão muito aberta disso. Então, a ideia é você ter um operador de bilhetagem aí ao centro, os concessionários do transporte, tem uma fidúcia, que é um banco lá em cima, e a INDEC gerenciando todo esse aparato como órgão gestor e uma agência reguladora. E embaixo, na coluna de baixo, aí são todos os componentes, inclusive uma previsão da região metropolitana, da MTU, de a gente integrar, já está previsto na estrutura do sistema que nós estamos
colocando no edital, onde ele deverá fazer uma integração com o bilhete metropolitano. Aqui são vários gráficos de estruturas, de matrizes que você diz de operação, apenas para vocês entenderem. Tem um middleware aí, onde que é uma camada de integração, você tem vários agentes interessados, vários atores, e em cima você tem vamos dizer, os stakeholders que definem as normas desses processos aí informáticos. Tá? A ideia é ter também um módulo de interface de planejamento. A INDEC já está trabalhando com isso. Nós, independentemente da licitação, nós teremos um sistema de planejamento automatizado, que isso vai otimizar o sistema. Vindo com as novas concessões, esse sistema deverá ser integrado, ou seja, todas as concessões deverão ter o mesmo sistema com as interfaces nossas. As garagens vão ter que ter um sistema de planejamento e despacho, onde que ela faz tanto a alocação de frota quanto a alocação de mão de obra dentro dos critérios que estão estabelecidos na remuneração. Isso é integrado com o órgão gestor, com a INDEC, que teremos esse acompanhamento online com fechamento, aí, se não em real time, pelo menos com D+1 de toda a operação que foi realizada. Uma grande central de operações, que será na INDEC. Essa central de operações ela está estruturada para a INDEC trabalhar como órgão regulador, e os concessionários, os permissionários, terem assento também interno nessa central para tomar as decisões, quando quebra carro, aloca mais carro, a demanda aumentou, teve o vestibular da Unicamp, eu coloco mais carro naquela linha. Então, isso você consegue fazer com instrumentos tecnológicos. Toda a central semafórica, que você fala as tecnologias de trânsito, elas vão estar integradas nessa CCO também. E aí você tem priorização semafórica, não só nos corredores, mas nos principais eixos estruturantes que nós temos no transporte, e isso faz parte de ganho de performance do serviço. E um dos fatores que, dentre as análises do edital foi feita, foi um elogio ao nosso sistema que nós denominamos o IQS, que é Índice de Qualidade de Serviço. Hoje, a Intercamp ela tem uma análise de qualidade. É lógico que nós procuramos identificar quais foram os desvios que ocorreram nesse índice de qualidade que existe hoje, que ele não é perfeito, e tentamos melhorar. Então, a ideia desse IQS é, inclusive, ele ser fator de ganho ou não do concessionário em função desses parâmetros. Então, quais são as percepções que nós tivemos? Para que o sistema realmente seja analisado, ele tem que ter uma percepção pelo usuário de que ele melhorou, que ele está bom, que ele está ruim. Então, tem a qualidade do serviço, tem a qualidade que nós projetamos o serviço, fazemos as OS e a realização desse serviço. Dentro disso, nós criamos aí as macro grupos indicadores, que é regularidade, sensibilidade, segurança e frota. Então, esses 4 grandes grupos, eles estão divididos aí, cada um deles, tanto de regularidade, quanto segurança, quanto acessibilidade e frota, por outros índices que vão estabelecer um resultado para cada um deles. E, logicamente, isso tem que gerar uma nota, e essa nota é do sistema. Gerando essa nota, ela é 100 para o sistema. E quem não tiver 100 vai estar numa classificação onde nós definimos ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Ou seja, o concessionário que for péssimo, ele não vai receber 100% do que está estabelecido na receita de remuneração dele, ele vai receber 94%. E, logicamente, isso é revisto a cada 3 meses, esse reposicionamento é feito, isso é criado um funding dentro do trust, desse banco que vai operar esse dinheiro, para reinvestir no próprio sistema, seja ele no que for. Tá? Então, isso é uma estrutura que já está dimensionada na remuneração. Aqui são alguns índices que nós temos de veículos de frota operacional, de horas de trabalho, de quilometragem. Isso é um pouco mais técnico, não sei se vale a pena a gente entrar muito no mérito, porque isso eu coloquei esse gráfico aí, porque esse gráfico ele gera os cálculos tarifários de remuneração. Porque simplesmente a gente entender que o serviço é caro, é barato, nós temos que entender que existe um custo inerente a ele ser caro ou barato. E esse custo tem que ser pago, senão não tenho interessado em participar da concessão. E os principais custos,
dentro de qualquer sistema no Brasil todo, ele é mão de obra e ele é o custo fixo que a gente chama de combustível e pôr a frota operante. Então, são os principais fatores que estão aí envolvidos. Dentro de uma frota, se vocês observarem, aí, a frota está 785 contra 725 que eu falei lá, porque esse é o de partida, ou seja, assinou o contrato, tem um delay para o concessionário assumir o serviço, e ele vai assumir o serviço como? Com essa frota. É uma frota maior, e ela não está prevista, inclusive, com BRT. A hora que entrou o BRT, eu diminuo essa frota. Aí é só um layout dos ônibus que a gente está propondo. Isso pode ser mudado, a gente apenas deu uma sugestão, mantivemos aí as cores por área, porque é uma aceitação muito grande da população. Agora, se houver outra proposta, não vejo problema nenhum. Aqui só foi uma projeção que nós fizemos, porque houve um questionamento, porque nós projetamos ao longo de 15 anos um aumento de passageiro de 5%. Por que esse passageiro está caindo todo mês? Se você pegar uma curva tendencial dos últimos 15 anos e projetar para os próximos 15 anos, nós temos aí, na realidade, 10% provável de crescimento. Nós fomos conservadores e adotamos um crescimento de 5%, que são os números que nós estamos projetando em passageiro. Eu acho que é isso que eu tinha para falar, e aí fica aberto às questões que a gente puder responder. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos abrir agora para alguns questionamentos. Começar? Vereadora Mariana Conte. Eu tenho um conjunto de perguntas e eu gostaria de propor alguns encaminhamentos também ao final. A primeira questão que eu tenho, que o Paulo Giglio comentou que a decisão do TSE vai passar pela sessão plenária, foi uma decisão monocrática, né? Mas aí eu fiquei com uma dúvida até de procedimento, porque isso foi antes da decisão judicial. Uma vez a decisão judicial de suspender a licitação por 180 dias, também está suspenso esse processo no Tribunal de Contas. Eu acho que é melhor eu fazer o conjunto de perguntas, porque eu tenho uma lista grande aqui, e aí talvez depois responder em bloco, né? Então, como é que fica essa relação em relação à suspensão e à decisão do Tribunal de Contas? Eu estou questionando isso porque a decisão judicial de suspender por 180 dias e fazer audiências públicas é exatamente para que isso seja incorporado, as questões dessas audiências públicas sejam incorporadas, né, possivelmente ser incorporadas na licitação, né, é uma questão meramente formal, né, a consulta pública não pode ter um caráter meramente formal de cumprir um rito e não ter essa relação dialógica de incorporar sugestões, enfim. Então, essa é uma questão que eu gostaria de comentar. Porque, na verdade, o questionamento em relação à necessidade de audiências públicas não era apenas da questão da distância temporal, mas havia também uma questão que a audiência pública foi realizada antes do detalhamento de como ia funcionar. Então, como é que você vai avaliar, né? Como que a população avalia se essa licitação é boa ou não, se contempla ou não, sendo que a audiência pública aconteceu antes do processo de detalhamento do detalhamento de como que ia acontecer. Eu gostaria de fazer um questionamento também em relação à questão, foi divulgado o plano de mobilidade urbana, né, e apareceu, dentro desse plano, uma das questões é a exploração comercial dos próprios terminais de ônibus. E isso causa muita preocupação, porque a exploração comercial desses terminais de ônibus, o que significa isso? Significa a exploração das vendas, então, como é que vai acontecer com a economia popular, os camelôs, enfim, as pessoas que trabalham ali, né, em relação a isso? A exploração comercial vai ser uma nova tarifa, quer dizer, uma nova tarifa a ser colocado também
e qual que é o impacto disso. Eu vi uma fala do prefeito dizendo que isso pode diminuir o custo da tarifa, mas a gente já teve essa discussão, por exemplo, quando teve a demissão dos cobradores. Essa era uma questão, né? Quer dizer, então a gente vê que muitas vezes o argumento da redução da tarifa não se concretiza. Então, como que seria essa exploração comercial dos terminais de ônibus? Isso causa mais preocupação no sentido de criar novos monopólios, como muito bem disse o Carlão, né, da questão dos monopólios na cidade. Então, digamos assim, a preocupação de criação de novos monopólios e da geração de novas tarifas. A questão das tecnologias, foi apresentado um conjunto de sistemas e tudo mais. Esse é um encaminhamento que eu gostaria, e foi também foi citado o Banco Mundial como uma referência para o sistema de cobrança e de como vai funcionar a relação do poder público municipal com o banco que vai fazer a gestão. E aí eu gostaria até, acho que a gente podia oficializar, pedir essas referências, pedir detalhamento, porque dessa forma muito rápida é muito difícil avaliar, né? Então, da gente oficializar, então, a solicitação dos estudos, das referências, para a gente avaliar com mais detalhe. Porque a experiência que a gente tem, na verdade, o sistema de aplicativo que foi implantado foi muito, muito criticado, né? Quer dizer, a experiência que as pessoas tiveram com esse sistema de aplicativo do QR Code, a gente recebeu muitas reclamações do que o QR Code não funciona, então, pessoas que não conseguem, quando aboliu a cobrança em dinheiro, né, e ficou apenas com cartão e o QR Code, muita gente não conseguia pagar a tarifa, porque o QR Code ele sumia, ele molhava, não funcionava, ou muitas vezes o aplicativo não funcionava. Esse foi um relato constante de muita gente que nos procurou por questão disso, né? Então, eu acho que vale a pena a gente ver mais detalhe. Esse dado também de 89% de cobertura da área urbana, você comentou, né, o João Gaido comentou que essa está dentro dos parâmetros, né? Mas aí eu acho que a gente precisava dar um caráter mais qualitativo para esse dado, né? Então, se a gente podia encaminhar também, Nelson, o pedido de saber exatamente quais são as áreas que não estão cobertas, né? Quer dizer, quais são as áreas que estão nesse 11% da área urbana não coberta, para a gente saber mais no detalhe o que significa esse dado de 89% e o que está fora desses 11%. Então, os encaminhamentos em relação aos documentos, esse sistema de gestão, SAO, né, o Sistema de Integrado ao Usuário. Enfim, imagino que devam ter referências, deve ter estudo, só para a gente fazer a sua solicitação oficial, para a gente avaliar melhor. Tem uma questão que foi colocado, que o que orientou, daqueles princípios que orientaram, né, os nortes, a questão da manutenção da tarifa, de não ter elevação da tarifa. Mas eu acredito que tem uma questão aí para nós, que, né, na verdade, a gente tem uma das tarifas mais caras do Brasil. Então, existe uma consideração aí, uma referência, talvez não, eu acho que essa é uma grande demanda, e é uma demanda do conjunto da população. Quer dizer, é importante que não suba a tarifa, mas assim, que a gente consiga criar sistemas que possamos reduzir a tarifa, né? Na verdade, eu acho que essa é um norte importante aí para a nossa cidade, porque exatamente, né, essa questão do aumento da tarifa, somando o aumento da tarifa com os problemas já identificados com a constituição de monopólio, na verdade, a orientação fundamental de uma nova licitação deveria ser o contrário, deveria ser o norte deveria ser a redução da tarifa. E eu não sei se eu não entendi, você comentou que fez uma projeção conservadora de 5% no número de usuários, mas não disse por que houve essa projeção de 5%, sendo que a gente está numa tendência à queda no número de usuários. Então, qual foi o parâmetro para fazer essa expectativa, essa projeção de aumento, mesmo que conservador, mas qual foi o parâmetro para fazer essa reversão da tendência? Né? O o que explicaria essa reversão da tendência? É isso. Muito obrigada.
Eu só queria acrescentar só uma questão que eu não vi aparecer em relação ao transporte alternativo. Aonde, como ele vai aparecer dentro desse sistema? Se esse é considerado um serviço contratado, terceirizado, por isso que ele não aparece, e quais são as reais participação do transporte alternativo nessa nova licitação e como é que eles vão ser contratados? Eu tenho alguns questionamentos também, bem objetivos. A primeira pergunta, todos os veículos terão Wi-Fi? Todos os veículos terão ar-condicionado? Existirão cobradores ou apenas motoristas? Aceitará o pagamento da passagem em dinheiro? Câmeras de monitoramento serão instaladas nas portas para evitar acidentes no embarque e desembarque, considerando esse número absurdo de acidentes que ocorrem no município de Campinas. Os pontos de ônibus serão reformados, ou é uma nova licitação, é um novo processo? Gratuidade, a isenção da passagem para os idosos a partir de 60 anos. Campinas é uma cidade que não tem a isenção para idosos a partir de 60 anos, considerando a passagem a passagem mais cara, né, do Brasil. Então, nada mais justo do que a isenção da passagem para os idosos a partir de 60 anos, considerando que o município de Hortolândia, a própria capital e outras tantas cidades que já isentam os idosos a partir de 60 anos a transitarem, a utilizarem do ônibus de forma isenta. Mariana. Eu esqueci de duas questões que eu gostaria de comentar. A primeira, a questão do BRT. A parte que já está inaugurada do BRT, nós temos recebido muitas reclamações com relação ao espaçamento dos pontos de ônibus. As pessoas têm dito que elas estão tendo que caminhar muito para acessar o ponto de ônibus. Então, na verdade, acho que a gente precisava saber exatamente, né, qual o planejamento da instalação dos pontos de ônibus e qual a distância entre os pontos de ônibus do BRT. Esse é um problema que tem nos chegado bastante com frequência e a gente precisaria saber exatamente o que está planejado, qual a distância média que seja e onde estão previstos aí os pontos de ônibus, não, os pontos do BRT, né, para corrigir. E a segunda questão é uma questão do passe escolar. A gente sabe que, né, que o passe escolar é uma medida importante de acesso à educação. Contudo, nós temos recebido reclamações de dificuldades de estudantes acessarem o passe escolar por conta da burocracia. E uma das principais questões é a exigência desse CEP. Muitos estudantes que moram em regiões de ocupação, em regiões não regularizadas, e que estão tendo dificuldade de ter o acesso ao passe escolar por conta do cadastro no sistema de acesso, né? E aí, na verdade, a gente vai ver o reforço de exclusão. São estudantes da região periféricos que estão em região de ocupação e que não conseguem ter o acesso ao passe escolar e, portanto, não conseguem acessar o sistema de educação. Isso é um relato frequente, principalmente com os estudantes do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, nós estamos falando de estudantes, tanto estudantes jovens, quanto mesmo adultos que veem aí no sistema de educação um meio de conseguir um emprego, enfim, de uma expectativa com relação à melhoria das condições da sua vida, mas que não consegue exatamente por conta desse círculo vicioso. A gente vai vendo que as exclusões vão reforçando as exclusões. Então, eu gostaria de fazer mais essas duas perguntas. Considerando algumas pessoas presentes, alguém gostaria de... Por favor, no microfone e cita o nome também, por favor. Bom dia, meu nome é Juarez, eu sou presidente de uma associação de idosos
E só ressaltar algo, trabalhei na INDEC durante 12 anos e fui do Conselho Municipal de Transporte. E resgatar um pouco do relato com relação à preocupação da importância da participação da sociedade civil. Porque nós inclusive, enquanto Conselho, em 2015, que saiu a decisão questionando aí o processo licitatório e reabrindo a possibilidade de ter, em 2017, o Conselho, em uma reunião com a promotora pública, que eu inclusive sugiro à comissão a ouvir ela, porque há um inquérito aberto, questionando todo o procedimento, toda a questão de reajuste de tarifa e toda a política de mobilidade urbana dessa cidade. Então, seria como sugestão que a comissão ouvisse, até para ter detalhe com relação a esse inquérito. Esse inquérito está aberto, e nós já questionávamos em 2017, já estava prevista a questão do processo licitatório, a importância de ter a participação do Conselho e a participação da sociedade civil. O Conselho foi informado, prova até o relato do próprio representante da INDEC, fala que foi informado da decisão, mas não houve uma participação efetiva do Conselho no processo. E isso ajudou, inclusive, para que a promotora tomasse essa decisão, que foi a última decisão, com relação à questão licitatória. Então, é importante que esse processo aconteceu desde 2017, já tinha sido questionado. A outra questão, eu acho que Campinas viveu algumas experiências que não deram certo. Nós vivemos nos anos 80 a questão do ônibus elétrico. Criou-se no corredor da Moreira, no próprio corredor da Moreira, a ideia de criarmos um ônibus elétrico, e fez aqueles paliteiros, e veio a crise da energia, então não funcionou o ônibus elétrico. Veio Jacob Ittar com também uma ideia interessante e muito importante, que é a questão de criar o VLT, que era um sistema, um modal de transporte que pudesse fazer a ligação do centro com a periferia. Infelizmente, terminou no meio do caminho, então ligou de nada a lugar nenhum. Nós temos uma nova experiência. Nessa nova experiência, não podemos errar. Então, pensar, o BRT é importante, os corredores são importantes, agora esse processo tem que ser discutido com a sociedade, porque senão ele já nasce morto. Se não houver um processo de discussão com a sociedade, porque muda completamente essas duas regiões, Ouro Verde e Campo Grande, muda o conceito. A rede muda, e a INDEC tem que detalhar isso. Temos 2 anos de transtorno com relação à questão da mobilidade. Se não houver um processo de discussão com a sociedade, a operação vai ser pior do que a obra. Então, eu acho que é o momento oportuno, e a decisão foi oportuna da promotora, para fazer o debate, fazer a discussão. E a sugestão também do presidente de fazer isso também na periferia. Uma audiência pública às 10 horas da manhã, é isso que nós estamos vendo. É o que a INDEC fez, formalmente cumpriu. Fez uma audiência pública na Câmara Municipal, reuniu a maioria do funcionário público e decidiu. Eu cumpri a formalidade. Então, eu acho que esse é o momento oportuno de nós rever isso. Eu sugiro à comissão a fazer isso. Ir nas 5 regiões da cidade e discutir isso com mais profundidade. E ouvir o Conselho, ouvir a promotoria pública, para, a partir desses relatos, que já está, inclusive, documentado, ajudar vocês a realmente fazer um relatório que seja realmente de perfeição. A questão da gestão e da democracia do sistema. Isso é um processo que tem que ser discutido. A questão da eficiência e eficácia. Hoje as empresas, na verdade, eles recebem para prestar um mau serviço. E aí eu acho que é importante o processo que o Paulo, que foi falado aí, a empresa vai receber pelo serviço prestado. Hoje ela tem a maior tarifa, tem o subsídio e não cumpre o horário. Ontem, o que é que vocês viram no Jornal Municipal? O cidadão, num percurso de 13 quilômetros, 2 horas e meia para chegar no destino. O cidadão passou há 15 dias atrás num ônibus com guarda-chuva para se aparar da chuva. O deficiente físico latejando dentro do ônibus porque não funciona. Então, nós temos um modelo que não está funcionando. Eu acho que o momento é oportuno de fazer essa revisão. E aí eu acho que a audiência tem esse papel e eu sugiro que seja feito. Primeiro, na periferia, e também ouvir já esses relatos que já tem no Ministério Público. Muito obrigado, Juarez. Só para informá-lo que, logo que oficializou essa comissão, nós nos colocamos à disposição do Ministério Público, da promotora de Justiça,
e o próprio judiciário determinou, né, não só audiências públicas, como também consultas populares, e essa comissão ela vai participar. Tá? Nome e no microfone, por favor. Bom dia a todos. Bom dia ao presidente que está participando da INDEC aqui, o João Galho. E eu só queria saber dele o que vai ser o destino meu. Que eu trabalho no Corujão faz 10 anos, trabalho irregular, trabalho para as empresas de ônibus, recebo multa, não vem no meu nome, desconto o pagamento no meu nome, não tem como recorrer à multa, está até aqui, ó, a multa, quem quiser ver, e desconta na fonte. E eu já falei com o secretário, já expliquei para ele, já conversei com ele, e só manda entrar na justiça. E outra, a tarifa que a gente recebe é R$2. Não como eu, como todos os permissionários, é R$2 a passagem. Por que isso aí? E do longe do tempo que eu estou correndo atrás disso aqui. Descontaram em 2012 R$12 mil na minha conta. E eu fui atrás para saber isso aqui, ó. Ainda, inclusive, eu conversei com o secretário. Falei para o Barreiro, olha essa multa aqui, ó. Eu tenho multa de radar, essas coisas que eu passei. Eu não vou falar para você, do meu nome. Só que eu recorro, quem julga? A INDEC. Onde você ganha multa? Não ganha. Entendeu? E outra, eu trabalho no Corujão, eu trabalho da meia-noite às 6 da manhã. O que acontece? A gente também, outra coisa que a gente também tem que falar também na mesa aqui, e se programar, todos os motoristas chegam de madrugada, chega durante o dia, não tem um banheiro, não tem nada. A gente não tem banheiro, chega lá de madrugada, você vai fazer na cidade aonde? Fala para mim. No ponto final, você vai bater na casa dos outros? Você vai fazer na cidade, na rua? Então, eu acho que a comissão também tinha que ver essa parte também aí. E eu vou falar para você de volta aqui, ó. Eu quero receber esse dinheiro de volta meu aqui. Porque eu não tenho como recorrer essa multa aqui, ó. A multa está aqui, se vocês quiserem ver aqui, ó. Pode até puxar lá meu histórico. Perfeito. E eu queria falar com o João Galho também, porque ele sabe muito bem. O validador meu é das empresas de ônibus. Inclusive, ele está aqui, ele pode até confirmar isso aí depois. Eu vou falar para os caras da cooperativa lá, e eles falam assim, Alerta, seu problema hoje é INDEC, prefeitura, empresa de ônibus. Porque o seu validador não passa dinheiro para nós aqui. Eu falei, mas como que eu tenho que trabalhar então com vocês aqui? Então, ele deve explicar melhor aí, que ele deve saber. Porque o validador meu, eu provo, e ele sabe muito bem disso aí, que o validador não compete às cooperativas. E, na realidade, a gente tem um documento que eu mandei para o Carlão aí, nós somos em 258. Sim. Só tem 248 cadastrados. O subsídio que os caras pegam aí durante o dia, os permissionários durante o dia, pega de 4 a 5 mil reais. Sabe quanto que eu pego? R$100, R$80. Por que isso aí? Sendo que eu faço um serviço de madrugada e eu trabalho para a empresa. A empresa ganha 5 milhões. Divide entre eles e eu, então. Eu faço o serviço do transporte deles e eu não ganho nada. Eu ganho só aquele dinheiro lá só e você trabalha 30 dias direto também. Se o seu carro quebrou, eles descontam a multa, faz um monte de coisa. Então, eu queria que vocês revessem a mesa também, isso aí nessa comissão, que vocês, pelo menos, ajudassem a gente. E eu vou falar para o senhor, e eu quero saber onde o destino que eu vou fazer, porque na cooperativa eles não falam, só falam que vai mudar. Mudar o quê? O meu vará vence dia 31 agora. Eu tenho que trocar de ônibus. Como que eu vou trocar de ônibus? Que ônibus que eu vou trocar? É de 12 metros? É 13 metros? É isso que eu quero saber. Perfeito. Porque a cooperativa mesmo não informa nada para mim. Ok. Entendeu? Obrigado, bom dia para vocês. Obrigado, igualmente. Nós vamos passar, considerando tudo que foi falado aqui, nós vamos passar para os responsáveis da INDEC, para tentar uma solução, em especial aí para o seu caso, que com certeza reflete na vida de outros trabalhadores. Só lembrando que nós temos até meio-dia, tá?
Eu vou passar, então, a palavra agora. Quem responde é o... Tem mais... Opa, sim, desculpa. Só mencionar o nome, por favor. Olá, eu vou tentar ser o mais breve possível. Meu nome é Anderson, sou estudante e frequentador de transporte. Só tinha duas questõezinhas bem rápido. Como está inserido essa questão de publicidade, por exemplo, o backdoor, que chama, né, nos ônibus? Hoje, os ônibus de Campinas, eu vejo muito dessas publicidades e eu não tenho nenhuma informação de onde vai os recursos arrecadados em relação a isso. E se está inserido no projeto algo do tipo, e acho que vai muito no que a Mariana Conte comentou sobre, né, até a redução da tarifa, porque é uma boa arrecadação, né? E outro ponto eu percebi que os ônibus têm câmera de segurança. As mulheres, elas vão se sentir mais seguras de andar no transporte com essas câmeras? Vai haver alguma vigilância, alguma coisa nesse sentido? Obrigado. Agradeço. Passo a palavra, então, ao Dr. Paulo. Primeiramente, algumas questões eu vou responder pelo conhecimento mais específico, outras o diretor João vai responder. A vereadora Mariana falou a respeito da suspensão, né? Nós teríamos aqui, poderíamos dizer, duas suspensões, uma se sobrepondo à outra, né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Apesar de ter o nome tribunal, ele é um órgão que não pertence ao Poder Judiciário, pertence ao Poder Legislativo. O Tribunal de Contas ele está analisando questionamentos que foram feitos por interessados, pode até ser interessados em participar, pode ser pessoas da população também, né? Questionamentos pontuais, né? Então, esses questionamentos vão ser levados ao plenário, né? E, havendo uma decisão do plenário, essa suspensão do Tribunal de Justiça ela cai. Já a Justiça Pública, né? A Vara da Fazenda Pública, mais recentemente, decidiu também por uma suspensão. Na verdade, não foi uma decisão do Ministério Público, o Ministério Público fez o pedido, quem decide realmente é a Justiça, né? E, nessa decisão, o senhor juiz de direito deu um prazo de 180 dias para que fossem cumpridas algumas determinações. Isso é relevante ser dito, porque não existe uma quantidade de dias de prazo engessado. Então, se eu conseguir cumprir em prazo menor tudo que ele determina, eu posso solicitar ao juiz de direito que ele levante aquela suspensão. A contrário senso, se passados 180 dias eu não conseguir cumprir as determinações que foram feitas, essa suspensão vai permanecer e pode ser prorrogada. Então, as questões que estão sendo tratadas são diversas. Quanto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as questões são questões pontuais de análise do edital, e quanto à decisão judicial, ele vislumbra uma necessidade de esclarecimento a alguns pontos colocados recentemente pelo Ministério Público, mais especificamente por um órgão técnico de análise que auxilia o Ministério Público aqui no município, que é o CAEX, lá de São Paulo, né? E, no caso do... Então, na Justiça, a divulgação, a consulta popular, a renovação da consulta popular e esclarecimentos ao Ministério Público. No Tribunal de Contas, pontos específicos do edital. É muito comum a suspensão de editais de licitação, especialmente de grande vulto, não só de transporte, mas de as mais diversas áreas, né? E até que sejam esclarecidos e prestados os devidos esclarecimentos, há essa suspensão, depois o curso do processo volta a andar. A gente tem confiança que a gente pode superar tanto uma quanto outra suspensão para retomar esse processo que é do interesse de todos e corrigindo o que é necessário corrigir, ouvindo quem tem que ouvir.
Quanto às sugestões, que a vereadora Mariana também perguntou, né, que comentou da incorporação das sugestões que nós